Convidar a igreja para abrir a sua Bíblia no texto que foi objeto de estudos hoje pela manhã, Romanos capítulo 1, constou do boletim e eu tinha pensado nele para pregar. É para ser ele, não tem jeito. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Vamos ler juntos? Romanos 1, 16 e 17. Vamos lá? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Eu quero fazer uma divisão, porque nós nos aproximamos as crianças até 10 anos, é isso? Até 11. As crianças até 11 anos podem descer. Obrigado. Tem algumas lá. Elas se sentam lá porque elas têm mania de grandeza, ficar mais altas, ficar longe do pai e da mãe, independência. Então, eu quero fazer uma divisão deste estudo que nós vamos fazer nesta noite. Eu quero me referir a esse final de mês. O final de mês tem 3 eventos, o final e o começo do mês, tem 3 eventos que estão intimamente ligados. O primeiro deles é Halloween, no 31 de outubro. No dia 1º, a Igreja Católica Apostólica Romana relembra o dia de Todos os Santos. E no dia 2, o dia de Finados, o dia de todos os mortos. Há muitos anos atrás, meus irmãos, segundo as crenças celtas, o dia que encerra o verão lá na Europa é 31 de outubro. Então eles consideram, ou consideravam, o dia 1º de novembro como o primeiro dia do ano. Nós consideramos, no calendário gregoriano, nós consideramos janeiro, o primeiro dia. Por conta da colheita, por conta de todos os seus hábitos, eles consideravam 31 de outubro o fim do ano e o começo do ano seguinte. E eles tinham uma festa, especialmente na área da Irlanda, naquela área onde está a Inglaterra, onde está País de Gales, Reino Unido, enfim. Eles tinham a ideia de que no dia 31 de outubro os espíritos saíam dos túmulos. E o objetivo desses espíritos era procurar corpos de pessoas, ou seja, possuir pessoas, não é? Então, era um tempo em que a maneira como eles podiam contra-atacar seria se disfarçar, seria se fantasiar de maneira horripilante, a fim de enganar os espíritos e praticar um certo tipo de vandalismo para mostrar que parecia mesmo um espírito que tinha saído de um corpo. Quer dizer, eles se travestiam de espíritos para não permitir que os espíritos possuíssem os seus corpos. Era a crença deles. Acontece que a Igreja Católica viu um grande potencial do aproveitamento dessa festa e então introduziu o conceito de que do pôr do sol do dia 31 de outubro até o pôr do sol do dia 1º, a igreja ia relembrar os santos,
ia relembrar as pessoas que tinham sido referência em termos de santidade. Por isso esse dia é chamado de Dia de Todos os Santos e é celebrado oficialmente no calendário católico apostólico romano. E no dia seguinte, o dia de finados, seria então uma intercessão por todos aqueles que estão mortos. Especialmente porque estava muito viva na memória de todos a ideia de que as pessoas, ao morrer, não são transportadas para o lugar dos mortos, que a Bíblia fala, mas elas são transportadas para pagar as suas contas num lugar chamado purgatório. Elas são purgadas dos seus pecados naquele lugar. Então, mesmo que elas tenham sido boas pessoas, elas não vão para o céu direto. Elas vão para esse lugar a fim de serem purgadas das suas impurezas. E elas sofrem. O purgatório não é um lugar de gozo, não é um lugar de companhia de Deus nesse sentido. É um lugar onde a pessoa paga os seus pecados. Tudo isso porque dentro da teologia católico-apostólica romana, se crê que Deus deu à igreja o poder de salvar as pessoas. Eu te darei as chaves do reino, que abrires, será aberto, que fechares, será fechado. Então a igreja compreendeu que ela era responsável pela salvação das pessoas. E no decorrer dos séculos ela foi instituindo atos, ações pelas quais as pessoas vão sendo apropriadas para irem para quase salvação, irem para o purgatório. Os sacerdotes vão direto para o céu, mas a igreja como um todo vai para esse estágio final para purgar a sua alma. É claro que eles confessam a Jesus Cristo, Filho de Deus, eles confessam o Espírito Santo, eles confessam a pessoa de Deus o Pai, não há outra rocha que eu conheça. Eles confessam isso. Nós aprendemos dos concílios católicos a doutrina da Trindade. Nós aprendemos dos católicos a supremacia de Cristo. Mas os católicos, então, além de acrescentarem estas ideias, determinando que os fiéis deveriam obedecer os sacramentos da igreja para serem salvos, eles também introduziram a mariolatria, a ideia de que Maria é mãe de Deus e, portanto, de natureza perfeita, de natureza capaz de ser intercessora. E todos aqueles que foram declarados santos pela igreja estão numa posição que podem ajudar os fiéis nas suas lutas. Então, você pode pedir, se você é um motorista, pode pedir a quem? Você pode pedir a São Cristóvão, não é? Se você é corintiano, você pode pedir a quem? A São Jorge, não é? Não sei se ele está muito eficiente ultimamente. O fato, queridos irmãos, é que tudo isto foi um acréscimo que foi acontecendo a partir da ausência da Escritura. Quando você tira o livro, a religião fracassa. Você pode ver as igrejas modernas, as igrejas tidas como progressistas, as igrejas neopentecostais e pentecostais que abandonaram o livro, onde elas estão indo e no que elas estão acreditando. Elas foram perdendo a referência.
Esses dias eu vi um vídeo de um pastor brasileiro, que foi inclusive pastor aqui em Jundiaí uns tempos, e o rapaz está dizendo que a gente tem que olhar para Jesus só. A gente não tem que olhar para a Bíblia porque ela não é atual. Ela não compreende os problemas da atualidade. Ela tem uma mensagem de 3.000 anos atrás. Portanto, ela está fora de foco. Ela não se adapta às novas condições. E a igreja precisa se adaptar às condições da sociedade para ajudar a sociedade. Só que ajuda a sociedade a se perder cada vez mais, porque engana, engoda. Quando se perde a referência da palavra de Deus, nós vamos para qualquer canto. Eu, quando vinha vindo, eu me lembrei da nossa Constituição Federal. E a nossa Constituição Federal é a lei áurea do país, correto? Nós desenvolvemos leis ordinárias justamente para fazer a Constituição ser dinâmica, ela ser entendida e ela ser utilizada de maneira adequada. Mas a jogada política não é de criar leis que mantenham a Constituição pura, é de fazer emendas à Constituição. Como é uma Constituição de país, fazer o quê? A maioria prevalece. Mas a Constituição de 1988, ela já está desfigurada. Se nós fizermos isso com a Bíblia, nós vamos desfigurar a palavra de Deus. Diante de todas essas ideias do passado, eu quero lembrar que Deus vinha falando ao coração de diversas pessoas. E duas dessas pessoas são tidas como pré-reformadores. Uma delas é John Wycliffe, que viveu entre 1325 e 1384. Ele morreu de enfermidade, mas tempos depois um concílio da igreja o declarou herege, então mandaram desenterrá-lo e queimá-lo, para dizer que ele era herege. Porque ele protestava contra os sacramentos, ele protestava contra o governo da igreja, que estava corrupto, ele protestava contra diversas coisas que iam contra a palavra de Deus. E ele também foi tido como herege porque ele traduziu a Bíblia para o inglês. E os crentes não podiam ler a Bíblia, porque a Bíblia era privativa dos sacerdotes e das bibliotecas. Só eles tinham o poder de interpretar a Bíblia. Você não tem poder de interpretar a Bíblia. Também, isso na Inglaterra, John Huss, que foi um homem também muito resistente, foi morto, foi executado, foi queimado em fogueira, lá na Boêmia. Ele nasceu em 1372 e morreu em 1415. Portanto, século XIV, começo do século XV, já havia pessoas dizendo: vamos voltar para a Bíblia, vamos voltar para a Bíblia, vamos voltar para a Bíblia. Do mesmo modo que havia pessoas, vamos voltar para a Bíblia, os manuscritos gregos, a filosofia grega e uma porção de ensinamentos do passado foram redescobertos. Se começou um movimento chamado humanismo. Então as pessoas começaram a perder o medo da ameaça dos católicos que diziam: se você não obedecer à igreja, você vai para o inferno. Eles começaram a perder esse medo e eles começaram a pensar neles mesmos. A arte mudou, a música mudou, uma porção de coisas foi mudando e se tornando independente da igreja.
A igreja não tinha mais prevalência sobre os príncipes, sobre as autoridades, sobre a arte. Tudo começou a se desligar da igreja. Então havia uma revolução cultural de um lado e havia um descontentamento muito grande de outra parte do que a igreja vivia. O Lutero foi um rapaz que decidiu ir para o sacerdócio e ele foi instruído segundo o sistema de Agostinho, quando a moda era ser instruído segundo Tomás de Aquino. E Tomás de Aquino favorecia uma interpretação junto com Aristóteles, junto com a filosofia grega. Enquanto que Agostinho, apesar de ter muita influência dos gregos, ele era mais piedoso e ele trabalhava muito mais a ideia paulina, ou seja, ele era um discípulo do apóstolo Paulo. Nós encontramos em Lutero, então, uma formação diferente da moda. Primeiro ponto. O segundo ponto é que Lutero entendia que Deus não era bom. Deus não era bom. Deus não era bom. Deus era justo. E Deus ia retribuir tudo que uma pessoa fizesse. Então ele se matava em orações, em jejuns, em flagelos do corpo, ele se batia. Alguns testemunhos falam que durante a madrugada se ouvia os gritos de Lutero, expulsando o diabo, gritando contra o diabo, porque ele não conseguia paz, ele não se sentia salvo, ele não se sentia perdoado, apesar de ser um sacerdote. Deve ser muito difícil, não é? Quando a gente não encontra paz na religião que a gente pratica. E o que aconteceu, queridos irmãos, é que o professor dele viu o drama dele e disse: você vai ser professor de teologia. Ele era muito novo. Ele era muito novo, era um rapaz, da idade dos nossos aqui. Era muito novo. E naquele tempo, a gente ficava doutor, virava doutor antes dos 20. É uma brincadeira, o título de doutor é uma brincadeira, não é? Porque não é como hoje, não é, Francisco, que a gente come capim revirado muitos anos para conseguir um título de doutor. O fato, queridos irmãos, é que quando o professor dele determinou que ele estudasse a Bíblia, ele começou a estudar a Bíblia, ele começou a enxergar o que nós vamos tratar aqui hoje. Naquele último dia do ano, ele já estava cansado de uma porção de erros que ele enxergava, porque ele começou a dar aulas sob uma perspectiva assim diferente dos outros professores, e as classes as classes dele começaram a ter muita frequência, muita gente querendo ouvir. Ele era bom de palavra. E ele ia pregando a graça de Deus, ia pregando a graça de Deus. E do outro lado, havia uma campanha intensa para a construção da catedral, do santuário de São Pedro, né? São Pedro, lá em Roma, e precisava de dinheiro de tudo quanto era jeito. E eles estabeleceram uma estratégia. A estratégia foi vender perdão. Vender indulgência. Tá, você não obedece os sacramentos da igreja, mas você não precisa necessariamente ficar muito tempo no purgatório. A gente tem um jeito de fazer. É só você pagar. É só você pagar.
E com todo aquele zelo, Lutero começou a ficar de cabeça quente a respeito da questão de indulgência. Quando ele pegou as 95 teses dele e colocou na porta da abadia de Wittenberg, ele estava simplesmente fazendo uma coisa que todo professor fazia. Todo professor fazia, que era colocar temas para discussão dos acadêmicos. Estava escrito em latim. A maioria da população não lia latim. E ele colocou lá as 95 teses e as cópias piratas começaram a aparecer por tudo quanto foi canto. Ele não conseguiu fazer o debate das 95 teses, porque aquilo explodiu. Explodiu. Eram frases curtas. As teses eram sentenças curtas que mostravam o perigo de prometer um perdão que você não é o dono do perdão. E a partir, então, deste último dia do ano, foi deflagrada uma reforma que Lutero não teve ideia de onde iria acontecer. Portanto, ele foi um instrumento de Deus, o objetivo dele era outro, ele não queria reformar a igreja, ou melhor, ele não queria criar uma igreja, ele queria ajustar a dele, ele queria continuar nela. E o assunto maior não era a questão de salvação pela graça. A questão maior dele era o problema da indulgência. Há diversas teses ali, você pode ler as 95, é rapidinho, em que ele trabalha a questão das indulgências. A partir daquele instante, o Espírito Santo de Deus começou a tocar nas pessoas. O desejo de conhecer o hebraico, o desejo de conhecer o grego, o desejo de conhecer a Bíblia na língua nativa, o desejo e, paralelo a isso, o esforço da imprensa, porque até então era cópia na mão. E a partir do fim do século XV, começo do século XVI, nós encontramos a imprensa, a prensa, não é? E a partir disso, a multiplicação de livros e de panfletos e de artigos para muitos lugares. Nós celebramos a Reforma Protestante, mas a nossa doutrina está baseada em estudos posteriores a Lutero. Tem muita coisa de Lutero, mas nós nos apoiamos muito mais na teologia desenvolvida a partir de João Calvino, uns 30 anos depois de Lutero. Vamos ao texto. Agora esqueçam a história. Eu fiz questão de contar isso porque a gente precisa relembrar constantemente o que Deus fez naquele tempo. E como Deus fez aquilo? Foi uma torrente que não dava para controlar. O apóstolo Paulo diz em Romanos: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Eu começo lembrando que Roma não é tão brilhante quanto Atenas, no sentido filosófico. Mas você sabe, né, que as pessoas se aglutinam em torno das capitais. Gostam de morar nas capitais. Não é? E, naturalmente, as escolas
mais sofisticadas vão parar nas capitais. Especialmente naquele tempo, era um status morar em Roma. E os sábios, os entendidos, os pensadores, eles migravam para os lugares de grandes centros, e o apóstolo Paulo tinha um evangelho que, segundo ele, segundo o que ele escreve em Corinto, aos Coríntios, é loucura. Um evangelho louco. Então, ele diz assim, os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então, o evangelho representava uma mensagem tola, sem sentido, para a maioria da população. As pessoas não compreendiam essa nova religião, essa seita do Nazareno. E o apóstolo Paulo, ao escrever para a igreja de Roma, ele disse assim, eu não me envergonho do que eu prego. Essa é a mensagem de Deus. Olha como ele chamou, e ele disse no primeiro versículo que ele escreve, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o quê? Separado para o evangelho de Deus. Eu não tenho vergonha de pregar uma coisa que Deus, aquele Deus que não há outra rocha que ele conheça, aquele Deus todo-poderoso que é bom, cheio de misericórdia, aquele Deus que é o Criador de todas as coisas, entregou para ele uma mensagem. O Evangelho, nós vamos perceber aqui que ele não é apenas uma mensagem, mas ele é todo um conjunto de ações de Deus e nossa. Nós temos parte nisso. E quando olhamos para o nosso texto, ele diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é aquilo que torna possível uma pessoa ser transformada, alcançada, regenerada, justificada, adotada, santificada e adotada, já falei isso, né? E adotada como filho. Não existe outra forma pela qual uma pessoa venha a se identificar com Deus. Só pode ser pelo Evangelho. Portanto, o Evangelho é uma ação fechada. É um conjunto de atividades, é um conjunto de iniciativas, mas, meus irmãos, é uma coisa fechada em que a gente não pode introduzir nada. Quando o moço rico foi perguntar para Jesus, o que é que eu tenho que fazer para me salvar? Jesus conversou com ele e o resultado da conversa foi ruim, porque o moço saiu triste e não quis aceitar a palavra de Jesus. Aí Jesus, vendo o rapaz se afastar, ele comentou com os discípulos, olha, dificilmente um rico vai entrar no reino dos céus. Um rico que confia na riqueza. Um rico que confia no seu próprio poder. Era isso que Jesus estava falando. Aí então, os discípulos perguntaram, mas então quem pode se salvar? Se o rico não pode se salvar, quem pode se salvar? E ele disse, para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Em outras palavras, se você quer moldar o Evangelho de um jeito que te favoreça, não vai dar certo. Ele tem que ser o Evangelho proposto pela Escritura. É assunto fechado. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ele fechou isso dizendo, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas o povo não escuta. O povo acha que fazendo religiões, criando sistemas, criando boas
obras, vai conseguir. O povo não presta atenção. O Evangelho de Deus não pode ser alterado. O que Deus disse é isto que vai acontecer, até porque a salvação é uma coisa dele, não é uma coisa nossa. Não é uma coisa nossa. Então, olhando aqui, eu vejo alguns pontos. Vamos lá. O Evangelho diz aqui, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. O Lutero, ele dizia assim, então, essa justiça que ele está falando aqui é a justiça de retribuição dos meus erros. Deus vai aplicar a justiça em mim, eu não vou sobrar. Não vai haver nada em mim que me permita ser salvo. Mas aí o Espírito Santo virou a chave dele. E ele disse assim, espera um pouquinho. Na verdade, não é Deus exigindo justiça de acordo com o padrão dele, dos meus atos. Na verdade, é Deus dizendo, eu vou fazer justiça para que você seja salvo. A justiça é minha, eu sou justo por natureza. Mas para que você seja salvo, eu vou fazer justiça comigo mesmo. E eu vou ceder, eu vou doar, eu vou imputar a você a minha justiça. Fascinante. Quando o apóstolo Paulo escreve no capítulo 3, vire umas 2 páginas da sua Bíblia para me acompanhar. Diz assim, a partir do verso 21 do capítulo 3, 21. Ele diz, agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Portanto, justiça de Deus aqui tem o sentido de Deus olhar para a gente e dizer, não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram e todos estão fora da graça. Todos estão perdidos. Todos estão reprovados pela minha justiça. Todos estão reprovados pela minha condição de santidade. O que eu vou fazer? Eu vou distribuir para eles a minha justiça. E de que maneira eu vou fazer isso? Eu vou colocar o meu filho, eu vou investir tudo no meu filho, de maneira que ele viva como um homem e que ele experimente as coisas que os homens experimentem, mas ele mesmo não terá pecado. Todavia, ele vai se oferecer voluntariamente, foi isso que Cristo fez, ele vai se oferecer voluntariamente para morrer no lugar da pessoa pecadora. Ele não peca, mas ele morre pela pessoa que peca. E eu aceito o sacrifício dela, de Jesus, de meu filho, e atribuo a essa pessoa pecadora
o sacrifício de Jesus Cristo de maneira que eu a limpo dos pecados dela para sempre. Essa é a justiça que o Evangelho revela. O Evangelho revela a justiça de Deus, o Evangelho revela a poderosa intervenção divina a favor de seu povo para salvá-lo. Eu queria que você visse o livro dos Salmos. Vá lá para o livro dos Salmos. E eu queria que você visse os primeiros versículos do Salmo de número 97, talvez 98. Eu não tenho certeza ainda. É o Salmo 98. Salmo 98, versículos de 1 a 3. Dá para ler comigo? Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações, lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. O que é a salvação, então? O que é o Evangelho, então? O Evangelho e a salvação são ações de Deus na direção dos seres humanos. Por que você pode dizer assim, eu tenho certeza da minha salvação? Por que você pode dizer isso? Eu não dependo de nenhum sacramento da igreja para me salvar. Eu não dependo de nenhum rito. Eu não dependo de nenhum hábito. Eu não dependo de nenhuma coisa que saia de mim mesmo. Porque tudo quanto era necessário para Deus me receber era a atitude dele de executar a sua justiça no seu filho e passar a justiça que ele usou na minha vida. É assim que a gente está. É uma justificação legítima. A segunda coisa que eu vejo aqui é que o Evangelho só vai ter sentido para quem crê. O Evangelho é uma coisa de Deus, que evidencia a justiça de Deus, mas o Evangelho só tem sentido para quem acredita. Quem não acredita não vai funcionar. Quando perguntam para mim, Jesus morreu por todos ou só por alguns? A Bíblia diz, Jesus morreu por todos. Mas quem é que vai se aproveitar disso? Os que ele chamou. Duro isso. Se você está aqui hoje e você confessa a Cristo, dê pulos de alegria, porque o Senhor dos Exércitos chamou você. Você compreende o Evangelho. Você compreende o amor de Deus por você. Você compreende a justiça de Deus aplicada na sua vida. Dê glória a Deus, pule de alegria. Porque a palavra nos mostra que as pessoas que creem, não creem por si mesmas. Elas são ajudadas a crer. Quando o apóstolo fala aos Efésios, ele diz exatamente isso. Ele avisa as pessoas, não é? Lá no capítulo 2 de Efésios, ele disse assim, estando nós mortos em nossos delitos, versículo 5, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus,
para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto, o que é isto? A graça, a fé, e tudo quanto nós temos vem de fora. É dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Quer dizer, Deus esmaga o nosso orgulho. O que a gente tem para ser salvo? Nada. O quanto que eu presto para Deus prestar atenção em mim? Nada. Foi Ele que prestou atenção em mim. E foi Ele que decidiu, na soberania dEle, me chamar. Só que Ele exige de mim que eu retribua. De que maneira? Crendo. Eu preciso crer. Qual é a estratégia demoníaca? A estratégia demoníaca não é dizer para você assim no seu ouvido: você não crê em nada, você é um herege, você é um pecador. Não, o diabo é mais sutil. Porque a Bíblia diz assim: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem disse isso? Jesus disse isso, quando foi embora. Isso é uma verdade ou uma mentira? O diabo vai dizer: o que você acha? Essa é a estratégia do diabo. Ele vai dizer assim: Jesus disse, vou estar convosco todos os dias, mas olha, você está passando tanto problema agora, será que Ele está com você? Pensa bem, será? Domingo passado, falando em Efésios, o diabo é astuto e arma ciladas. Qual a maneira de você apagar os dardos inflamados do maligno? O escudo da fé. Você rebate o diabo falando do que você crê. E onde você pode basear a sua fé? Aqui. Não é questão de dizer assim: gente, eu acho que a Bíblia diz assim, eu acho que a Bíblia diz assado. Não, não pode ser assim. O crente não pode ser uma pessoa que imagina que a Bíblia diz as coisas que vem na cabeça dele. O crente precisa crer na palavra de Deus e precisa aprender a interpretar a palavra, o que é literal, o que tem um sentido espiritual. O crente precisa aprender a discernir todas as afirmações da Bíblia, exatamente para que a sua fé esteja boa. Porque o apóstolo Paulo, quando fala da fé, ele fala que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. E eu quero fazer um comentário esdrúxulo aqui a respeito dessa terminologia, para dizer o seguinte: a fé cresce. Vocês, o casal, não esperam que essa menina que está no meio de vocês se torne uma mulher adulta? E que ela tenha uma cabeça de mulher adulta? Não seria estranho ela ter o corpo de adulto e ter uma cabeça de criança? Vocês estão entendendo? O crente precisa ser assim também. Ele creu, ele recebeu forças de Deus para crer. Mas compete a ele mergulhar na fé, mergulhar na vida cristã, mergulhar nas experiências da vida cristã, mergulhar na palavra de Deus, experimentar a graça. Porque a fé vai ganhando estágios, vai ganhando forças, vai ganhando conhecimento e aplicação desse conhecimento. Vocês estão entendendo? Então, o Evangelho demonstra a justiça de Deus, primeiro ponto, mas o Evangelho demanda a minha fé. E Lutero foi testado nesse sentido.
Porque chegaram para ele e disseram assim: olha, a gente não te expulsa da igreja se você reconsiderar sua posição. Se você queimar o que você escreveu. Ele disse: eu não posso ir contra a minha consciência, eu não posso ir contra o que eu já descobri. Vocês estão percebendo? Um crente verdadeiro não tem volta. Ele pode passar uma crise, ele pode passar um tempo em que ele diz assim: mas será que eu estou salvo mesmo? Essa dúvida pode acontecer, acontece nas maiores mentes, nos maiores teólogos, acontece com todo mundo. Será que eu estou salvo mesmo? Essa dúvida acontece. Entretanto, a gente tem que pensar o seguinte, que quando a gente volta para a palavra de Deus, o que a gente sente no coração quando a gente vê, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Aí você para e pensa e diz assim: eu tenho Jesus na minha vida, então você tem a vida eterna. E aquilo dá paz. E a última coisa que eu queria falar é que a proposta de Paulo para os crentes romanos cita o Antigo Testamento. Essa citação é de Abacuque, gente. Abacuque capítulo 2, verso 4. O justo viverá por fé. E como é que é viver por fé? Como é que é viver por fé? O Evangelho é uma vida de fé. O Evangelho é uma vida de fé. O Evangelho é aquele tipo de coisa que a gente não tem acho. Eu acho. Não tem isso. O que é certo, o que é errado, e isso não deve mudar. Eu não devo pensar no Evangelho como alguma coisa que eu posso ir quebrando, defraudando, porque lá adiante, se eu confessar, Deus me perdoa. O apóstolo tem uma consideração importante no capítulo de número 6 de Romanos, quando ele fala dessa situação. Ele diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O justo viverá por fé no Evangelho. Não é por fé na política, não é por fé nas finanças, não é por fé no status cultural, não é por fé nessas coisas, é por fé no Evangelho. É por fé no Evangelho, e ele viverá por essa fé no Evangelho. Então vai ser complicado para ele, quando ele for exposto, junto com os colegas de trabalho, a condições em que os colegas de trabalho cedem à imoralidade, à irregularidade, à baixa qualidade dos serviços, e ele não. Porque ele vive em obediência ao Senhor que o salvou. Ele vive na crença de que o Senhor vai apoiá-lo, vai dar forças para ele ser uma pessoa diferente. Quando Jesus falou com os discípulos, ele disse uma coisa assim difícil: vocês são a luz do mundo. E não se pode esconder a luz. Não se pode colocar a luz num lugar onde ninguém veja. Não se pode esconder uma cidade que está construída em cima da montanha.
O crente não pode se esconder. Mas como é que o crente vai se apoiar? Hoje de manhã, estudando o livro de Provérbios, a gente viu que Provérbios vai nos ensinar sobre ética, moralidade, justiça, princípios para a vida de um cristão. É a palavra. Ah, mas pastor, tenha misericórdia. Salomão falou há 3.000 anos atrás, tenha dó, isso já passou. Hoje a gente está assim, numa outra vibe. Se o Senhor não muda, o crente muda. Vão nos chamar de retrógrados, tem problema. Vão nos chamar de atrasados, não tem problema. Quando Lutero compreendeu o Evangelho, ele se soltou. Ele virou outra pessoa. Ele não precisava ficar de madrugada expulsando o diabo. Ele já estava salvo e ele sabia disso. Você sabe que está salvo? Você sabe que Deus está empregando a sua justiça divina na sua vida? Está ouvindo as suas confissões? Lá atrás, num dia da sua vida, o encontro com Ele limpou o seu passado, o seu presente e o seu futuro? Você está consciente de que Ele demanda da sua parte uma confiança cada vez maior na sua pessoa e na sua palavra? Você está consciente de que você não tem o direito de mudar nada do que está aqui para favorecer um cristianismo relapso, falso? Eu não estou falando para você ser asceta. Não estou falando para você ir para o pietismo. Eu estou falando para você obedecer a palavra. Aprender a interpretar a palavra. Aprender a ver onde a palavra é literal e onde não é literal. Estudar. Estudar. Amar o Senhor por meio do seu esforço pessoal. Porque uma vez salvo para sempre. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Que Deus nos fortaleça. Que Deus ilumine a nossa vida.